Ei, Sônia, Andréia. deixa eu até falar uma coisa antes de você se apresentar para o pessoal que está chegando agora. Eu não sabia disso, não. Depois, quando eu estava assistindo live, eu aprendi que se eu apertar o coraçãozinho que está aí do lado, mais pessoas são notificadas. E aí o Instagram parece que avisa para mais pessoas e mais pessoas podem vir assistir a gente. Então, pessoal, já estou aqui falando para quem está aí, o assunto vai ser muito interessante. Aperta o coraçãozinho, ó, já tem gente apertando. E outra coisa, quem ficar aqui com a gente até o final, é para me chamar lá no direct e falar assim, eu fiquei até o final, porque eu tenho uma surpresa para você, daqui a pouquinho eu te conto qual que vai ser essa surpresa. Mas primeiro eu quero que a Sônia se apresente para a gente. Boa noite para todo mundo que está chegando, Bruno, Gui, bem-vindo, Gui, bem-vindo, Bruno. Boa noite a todo mundo, né? Tem um monte de gente aí que eu gosto, eu já vi. Me apresentar, bom, eu sou Sônia Jordão, uma pessoa abençoada por Deus, por um monte de coisa, principalmente pela família que eu tenho, né? Pelas minhas filhas, pelos meus pais vivos até hoje, eu tenho essa bênção por ter dois netos, um neto e uma neta maravilhosos. E acho que a coisa mais importante da minha vida é isso, é a minha família. Mas estou aqui, eu tenho um pouquinho de... Você me convidou porque acha que eu tenho um pouquinho de experiência Pouquinho, com pouquinho. gente. O cabelinho é branco, não é pintado, é branco, né? Então, Rafa, boa noite. já... eu não vou ficar dando boa noite para um a um, não, porque senão eu vou ficar só dando boa noite, sabe? Vou dar Ana, tem que noite para dar boa todo noite para mundo. Ana. Ana Pão Grátis, sua amiga Ana, Não, especialista aqui. mas tem outros especialistas. A Ana é muito especial. O Anderson que está aí, o Anderson palestrante, o João, eu acho que eu vi o João, o, o, o João Paulo, tem um monte de gente aí que eu adoro, né? Então, é muito bom ter gente boa, né? Sim, Enfim, enfim, continue, espero, Sônia. espero que, né, o João Paulo, um monte de consultores, colegas, estou vendo aqui entre a turma aqui, o Josielso, que fez aniversário essa semana, Josielso, meu amigo, que tem anos que eu não vejo, mas enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu Sim, estou muito feliz aqui de falar sobre um tema diferente, que não é falar de liderança, é falar de crescimento de carreira, né? A Andrea que gosta, especialista em carreira, gestão de carreira, e é sim, um sim. tema Muito fantástico, é um interessante. tema muito interessante, né? E espero Uhum. poder ajudar todo mundo, né? Você E vai me ajudar muito, contribuir bastante, pode ter certeza, Sônia. E é para o porque pessoal que minha está visão chegando aí, ó, eu falei que tinha uma surpresa. A surpresa é a seguinte: quem ficar até o final com a gente, Sônia, vai lá no meu direct e vai falar, eu fiquei até o final, porque aí já vai ganhar aqui 2 sessões gratuitas de mentoria de carreira. Então, você ficou até o final e aproveita para chamar alguém também para assistir, que se ficar até o final, é só me chamar lá no direct e falar que ficou até o final para poder ganhar essas 2 sessões de mentoria de carreira. Não, Legal? que legal, que legal. Que bom. Muito, muito bom. Mas você está falando de me apresentar? Deixa eu pegar uma coisa aqui. A amiga Keila Daniele, essa menina é um espetáculo. Essa é um exemplo de pessoa que cresce profissionalmente, que voa alto. Aqui, Olhem, gente, esses aí são os filhinhos da Sônia. porque eu tenho duas filhas e um monte de filhos que são os Uhum. meus. E tem este aqui, que é especial para quem quer crescer na carreira, que fala, torne-se um profissional de sucesso, né? Sim, e aí curta a sua jornada. Legal esse livro, eu li ele, muito bom. Ele é legal, é o tema, né? A gente vai falar aí. Ô, Mas, Sônia, mas deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, esse cenário todo, você acha que é momento de pensar em crescimento profissional? uai, eu acho que o momento de pensar em crescimento profissional é a vida inteira. Todo momento Uhum. não faz diferença, não. Até porque
Agora que é a hora mesmo de pensar em crescimento de carreira, porque é hora de você aproveitar qualquer tempo livre, já que você não pode ir para as baladas, não pode, aproveita para Verdade. aprender, né, para crescer, para desenvolver as competências, as inúmeras competências. Sabe por que que eu te pergunto isso? Às vezes eu recebo, assim, sempre tem pessoas que terceirizam muito os objetivos, né? Planejamento de carreira, objetivo de carreira, é muito comum a gente ver as pessoas terceirizando, colocando isso na mão do líder, da empresa. Agora é o cenário todo, é o mercado que não está ajudando, mas eu acho que sempre foi responsabilidade nossa essa alavancagem profissional, nosso crescimento profissional sempre foi de nossa responsabilidade. E terceirizar isso, colocar isso na mão de outro, só dificulta tudo, né? Você acha? Eu tenho certeza. É Pois claro é. que a carreira é sua, a vida é sua, então você que tem que saber o que que vai fazer as escolhas, porque as escolhas que temos hoje vai gerar os resultados de amanhã. A vida é Sim, feita de escolhas, então qualquer escolha que a gente faz no dia inteiro, você começa de manhã cedo, na hora que você levanta, você quer, é, você escolhe, acorda, você escolhe levantar, sabe? Você escolhe a todo momento. Tem gente que olha de escolhe ficar dormindo, ficar ali, sabe? Ficar só Madonna. vendo Sim. televisão e tudo. Então, por conta do nada, eu acho que você tem que cuidar de você, né? Uhum, uhum, é verdade, é verdade. Agora, quando a gente fala disso, eu recebo no meu WhatsApp, às vezes, as pessoas falando, né? Olha, até agora, desde aquele tempo lá atrás, coisa de 10 anos, sabe, Sônia? A pessoa fala, até agora eu estou estagnada no mesmo lugar. A empresa não olha para mim, não me reconhece, embora eu faça tudo certinho, eu cumpra com os horários, eu faço aquilo, entrego aquilo que é esperado de mim. Eu ainda não cresço, ainda não olham para mim e veio todo esse cenário de pandemia. Então, cada hora é uma coisa que a pessoa encontra, uma justificativa para que ela não evolua, para que ela não cresça profissionalmente. Com toda a sua bagagem, sua experiência, Sônia, acompanhando pessoas, liderando pessoas, qual o comportamento assim que você acha, se é que existe um comportamento principal assim que impede, que sabota essas pessoas de crescerem? Ó, hoje está difícil aqui, viu? Porque tem uma turma de consultor, uma turma de gente boa aí, viu? A Bom Grátis é uma, o João Paulo, o Anderson tá aí, então tem uma turma boa aí, o Anderson Veloso tem uma turma boa aí que, que a gente vê, né? Mas, olha lá, Sim, o João Paulo disse que eu sou exemplo de proatividade. Essa é uma coisa, né, que tem que ter, ser proativo. Mas eu costumo dizer o seguinte, que vencedores comemoram, perdedores arrumam desculpa. Perdedores se justificam. Quem quer faz, sabe? Quem não quer fica ali, arrumando desculpa. Outra coisa é que tem pessoas que não fazem o que lhes é pedido. E tem pessoas que só fazem aquilo que lhe pede, não tem iniciativa de fazer um pouco a mais. Além do mais, você para crescer, você precisa ser o que a gente chama de empreendedor. Mesmo que você seja um profissional empregado em algum lugar, mesmo que o seu cliente seja o seu patrão, seja funcionário. Então, a pessoa que não é, no caso, ele é intraempreendedor, né? Entrepreneurial. Mas se a pessoa não é empreendedor, se ela não tem a visão de dono, sabe? Não consegue enxergar aquilo que o dono da empresa enxerga, sabe? Não consegue se colocar no lugar do patrão também, para sim. poder. Ela não vai crescer, ela não vai crescer, Uhum. ela E dificilmente vai conseguir ficar ali. Ela precisa desenvolver, porque as competências né, é a chave, não é só tem o chá primeiro, né, que é o conhecimento, habilidade, atitude, mas você tem que desenvolver muito mais do que isso. Você tem que desenvolver também os valores, você tem que preocupar com seus valores e também com o entorno como um todo.
preocupar com todo o entorno. Então, você precisa desenvolver suas competências se você quiser crescer Sim. de alguma Eu maneira, acho que né? hoje, mais do que nunca, Sônia, não está tendo mais espaço para aquele tipo de profissional que é o empregado de uma empresa, que vai pensar simplesmente em chegar e cumprir horário, em cumprir tarefas. Essa pessoa realmente tem que ter esses comportamentos empreendedores, sim. Ela é empregada, mas ela deve ser empreendedora no sentido de empreender a carreira dela. E empreendedorismo eu vejo como essa insatisfação constante que a gente tem e, ao mesmo tempo, essa necessidade de melhorar, de transformar as coisas. Então, eu sou uma pessoa que soluciona. Você sempre falou uma coisa assim, olha, a pessoa tem que ter iniciativa, mas acabativa também. Então, Claro. é a minha mentalidade que muda, né, nesse sentido. Muito legal essa questão de ser empregado e ser empreendedor. A gente é muito educado para ser empregado, eu preciso estudar para ter um bom emprego, para conseguir um bom trabalho, mas eu preciso desenvolver essas habilidades empreendedoras, essas competências, esse comportamento. Acho que é um comportamento, né, na verdade. Eu acho que, na verdade, eles dizem assim, como é que é? Você é contratado pelo conhecimento e é demitido pelo comportamento, né? Então, o comportamento é fundamental que você tenha um comportamento de. Se você quer crescer, você precisa ter um comportamento de gestor. Você precisa olhar para como é que eu diria, para a empresa que você está atuando, como se fosse sua, um pouquinho sua, né? É verdade, é verdade. Sim, Cuidar do seu negócio, sabe? Do seu processo, onde você está atuando, pensar neste processo, o que que eu posso fazer para que esse processo seja melhor? O que que eu posso uhum, fazer para que a empresa que eu estou melhore, independente de se você é um empresário, de se você é um funcionário, em qualquer cargo que você tiver, qualquer lugar que você tiver, se você buscar essa melhoria, você provavelmente vai acabar crescendo. sim. Eu tenho um exemplo na minha vida que me marcou bastante. Acho que você não tinha nem nascido ainda, viu, André? Mas em 1975, eu fui fazer um Nossa, trabalho em Curitiba. Eu fiquei 3 meses em Curitiba. sim. E, e lá, por sinal, no inverno bem bravo, eu peguei -11 graus lá. Nessa época, eu Nossa, peguei. Foi, rigoroso. foi quando caiu neve em Curitiba. Mas tinha uma pessoa, fiquei fazendo um curso na Siemens, e uma das pessoas que a gente estava fazendo esse trabalho fez um comentário que me marcou muito, que é o seguinte: tinha uma pessoa que tirava xerox. Pessoal, hoje em dia é muito mais fácil, né? Mas naquele tempo, nós tínhamos, então tinha um circuito enorme, um circuito eletrônico, né? Uhum. E esse circuito para o, o não tinha aquele papel grande, então eu tirava vários xerox, depois tinha que sair emendando. E o rapaz que emendou fez tão bem feito, o circuito tão legal, que o rapaz comentou assim: esse cara vai deixar de ser o rapaz do xerox em breve. Porque a gente vê que ele faz aquilo que ele faz com cuidado. Ele faz bem feito Sim. tudo o que ele faz. Sabe, Uhum. quantos anos tem isso e eu nunca me esqueci. Então, na vida, tudo que você faz, se você procura fazer muito bem feito, não importa o que você faça. Faça o melhor que você puder, É sabe? verdade. A Fabi está falando aqui, ó, temos que valorizar o nosso trabalho. De fato, porque acontece de chegar pessoas para mim e falarem assim, Andréia, eu não gosto do meu trabalho. E agora, o que que eu faço? E assim, Aprenda a gostar. eu não vou romantizar aqui dizendo que todo mundo um dia, quem dera, tomara, né? Que todo mundo um dia consiga trabalhar com aquilo que realmente gosta e que ama. Mas eu ouvi um palestrante maravilhoso falando, que é o Eduardo Tevai, ele falou assim,
O seu trabalho pode até não te dar prazer, mas o fruto do seu trabalho, esse sempre vai te dar prazer, porque os nossos sonhos, eles passam pelo nosso trabalho, a nossa vida, as nossas realizações, as nossas conquistas. Então, o fruto do trabalho, o mínimo de conforto que você promove para aqueles que te amam, a alimentação, a educação, os sonhos, as viagens, as conquistas, né? Então, olhar por essa perspectiva para que você possa realmente, é isso que você falou, colocar o seu melhor naquilo que você faz. Se você olha com essa perspectiva, sob esse olhar, aí acho que a coisa muda de figura, você consegue sim dar o seu melhor. E o seu melhor é o seu melhor, não é o melhor do outro, é o seu Certamente. agora, nesse momento que você consegue fazer. Né? Imagina eu dando o meu melhor e comparando o meu melhor com o seu melhor, Sônia, que né, tá anos-luz de bagagem, de experiência na minha frente. Mas Então é a gente experiência. é diferente, mas a gente se complementa. Eu estava falando disso hoje, eu falo uma coisa quando as pessoas vêm para minha mentoria. A gente tem que ter um objetivo claro, e aí eu imagino, né, aqui, qual que é a minha situação atual e aonde eu pretendo estar. Então, eu tenho uma distância aí desses dois pontos. Só que se eu não tiver as ações, o planejamento, esse objetivo ele vai ser só um sonho. Então eu tenho que ter o objetivo, mas as ações, e aí eu pergunto, eu faço a pergunta da estratégia, que é o como eu vou chegar nesse objetivo. Quando eu faço essa soma, aí eu tenho um projeto de carreira, um planejamento de carreira, eu tenho o objetivo, mas as ações. Mas eu ainda preciso fazer um trabalho comigo, que é o famoso marketing pessoal que a gente fala, né? E eu acho que isso, na maioria das vezes, Sônia, é muito intimidador para muita gente. Muita gente chega para mim dizendo que quer crescer, mas se ela crescer, tem aquele fulano e beltrano na equipe dela, eu já recebo pessoas assim, de multinacional. Vai ter aqueles dinossauros lá, aquela pessoa cheia de conhecimento, de bagagem, e quem sou eu para poder estar à frente, estar liderando? Então, são conflitos que ela trava com ela mesma, embates que ela trava com ela mesma. Eu, no início da minha carreira, coisa simples, assim, quando eu tinha 17 para 18 anos, que tinha de ir almoçar com o diretor, com o consultor e com o auditor, aquilo para mim era desafiador, porque eles ficavam ali falando das viagens maravilhosas que tinham feito, do cenário econômico e político, e eu pensava, meu Deus do céu, tudo que eu não queria era estar aqui. Mas eu sabia que isso ia ser importante para o meu crescimento. Eu sabia que eu precisava olhar para essas pessoas, me inspirar nelas, e eu estava fazendo ali o meu marketing pessoal no sentido positivo, né? Não de vender quem eu não era, mas de me inspirar nessas pessoas para que eu pudesse também me apresentar como elas e crescer profissionalmente. Ei, Li, boa noite. Andréia, eu Hum. queria aproveitar, dar boa noite para todo mundo que eu não dei boa noite ainda, que já chegou aqui várias pessoas, vários amigos, e a gente aí tem irmã, tem a amigona Fátima lá tem o Bruno Bettini, tem um monte de gente que eu adoro É, o aqui que está Bruno aí. sumiu. Tem, Saudade do tem a Bruno. minha priminha lá de Engenheiro Caldas, da minha cidade, a Ciomara está aí. Tem a Vânia, coleguinha, tem o Leopoldo, tem um monte de consultores aí. Nossa Senhora, tá ficando Que legal. responsabilidade grande com um monte de Obrigada, gente gente, por estar aqui espera. com a gente. Muito obrigada. Em pleno sábado, as pessoas deixarem o seu o seu dia a dia, né? Tem gente falando assim, tem eu, E eu, ali está sempre com a gente aqui. tem Gracinha. um monte de gente. A Vilma, nossa sócia, né? Que eu e a Andréia somos sócias, né? Mas é muito bom, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Espero que valha a pena. Como dizem, o que você está fazendo hoje tem que ser interessante, afinal é importante, afinal você está trocando um dia da sua vida por isso, né? Então, espero que valha muito a pena. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui conosco, né? A Ô, Fátima Sônia, como teve mais pessoas que entraram depois, eu vou é, ressaltar, gente, quem ficar até o final com a gente, chama lá no direct, no meu direct, fala assim, fiquei até o final, que já ganha 2 sessões aqui de mentoria de carreira comigo, tá bom? Só ir lá e falar, fiquei até o final. se quiser, né? Vale a Se pena, viu, quiser, gente? se Vale a, quiser. brincadeira. Olha, Sônia, o Gui Vale fez a uma pena. pergunta aí, olha, que eu acho que é boa para você. Como iniciar o marketing pessoal de forma correta? Na verdade, o marketing pessoal
é cuidar de você, né? E a primeira coisa é você saber se comportar. As pessoas acham que o marketing pessoal só tem a ver com vestir, forma de vestir. Claro que a forma de vestir é fundamental, né? Porque você não vai estar de, de roupa de biquíni, de praia, para Uhum, trabalhar, é coisa sim. assim, mas você vai procurar ter um comportamento. As pessoas têm que, sabe, eu vejo muita gente, os rapazes hoje têm um negócio de deixar a calça lá embaixo aparecendo a cueca e vai para uma entrevista dessa maneira, a coisa mais Verdade. esquisita, sabe? Depende muito, né? Se ele está fazendo, se ele vai fazer uma entrevista para alguma coisa que estão pedindo uma pessoa desse jeito, também tudo bem, né? Então você tem que olhar para onde você está indo. Mas o marketing pessoal é procurar também ser educado, ser ético, respeitar o outro, né? O marketing pessoal, ele leva é a forma que as pessoas te veem. O que que você faz? Como você se apresenta para que as pessoas, para os outros? Como as pessoas te veem, É certo? Então é muito verdade. Eu importante. fiz isso uma vez, certa vez, quando eu trabalhava numa empresa de TI, eu entrei lá como analista. E aí surgiu uma vaga lá para gerente de relacionamento com o cliente, gestão de relacionamento com o cliente. E eu queria esse cargo. O que que eu fiz aí, respondendo o Gui e complementando a Sônia? Eu comecei a olhar para os outros gerentes, para a forma como eles se vestiam, sim, mas para a forma como eles lidavam no dia a dia com as situações, liderava a equipe deles, até ali no café, como é que eles se comportavam, se eles ficavam lá depois fazendo hora ou não, se voltavam lá imediatamente para as atividades. Eu comecei a me espelhar. Então, o que que eu fiz? Eu sempre falo isso, até falo isso no meu livro também. A gente é primeiro, para que depois a gente tenha. A gente inverte isso daí no dia a dia, a gente espera assim, quando eu for, então eu vou ser. Não, eu sou, eu faço e eu tenho. Então as pessoas já te olham, isso que a Sônia falou, as pessoas veem você e a forma como as pessoas nos veem, gente, é super importante para o nosso crescimento. A maneira como elas olham para a gente, a percepção que elas têm a nosso respeito, como a gente trabalha, como a gente se movimenta ali dentro da empresa. Isso vai fazer toda a diferença. Então, eu tenho que ser primeiro. Aí depois eu tenho. Então, é Lembrando, isso. lembrando que você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É verdade. Então, diz como é que é a primeira impressão que fica, não sei o quê. Então, e você nunca sabe quem que você vai encontrar em algum momento, né? A gente não Sim, tem, a gente não sabe exatamente naquele momento. Você, por exemplo, você é um empresário, né? Porque às vezes você quer crescer, não é só o profissional que quer crescer dentro da empresa, você também quer crescer como profissional, como empresário, né? Então, eu estou vendo, tem vários empresários aqui com a gente, né? A Fátima mesmo é empresária. E, por sinal, entrou, Andréia, eu hoje estou vou contar uma novidade para você, não sei se eu te contei. Depois ah, de anos na minha vida, né, que eu não entro nas eleições, não entro nada e tudo, eu fui convidada, eu estou participando de uma chapa lá na olha, Cidade Mineira de Engenheiros. Agora eu resolvi, achei que já dá para ter um tempinho para fazer um trabalho um pouco voluntário, porque esse trabalho é voluntário, né? Para a gente ajudar, só que eu vou ajudar a crescer os engenheiros. A minha missão é ajudar os profissionais a crescerem, você sabe, né? Me sim, disseram, me disseram uma vez que é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor, porque tu viveste nele. muito Eu legal queria isso. fazer o mundo melhor, aí resolvi fazer o país melhor, ajudando os profissionais a serem melhores. E agora eu estou Uhum, entrando na Sociedade Mineira e entrou aqui a Consuelo, por isso que eu lembrei dessa Consuelo Betônica, que é uma colega lá da Chapa, sabe? uhum, Aí tem um rapaz, então por isso que eu lembrei. Então eu quero ajudar, sempre a gente quer ajudar as pessoas, os profissionais a serem, quer dizer, sempre eu, né? A crescerem, a serem melhores. E eu vejo uma grande dificuldade, é o seguinte, que para ser líder, para você ser um gestor, para você ser um gestor, você precisa
ter a parte administrativa e precisa ser um bom líder, que é cuidar das pessoas, ter a competência para influenciar as pessoas, né? Então, rapaz, você perguntou, sou arquiteta e sempre trabalhei sozinho. Como gestor, tenho certa dificuldade com parceiro de trabalho. Aqui, acredito que por isso não consigo me desenvolver. Certamente, porque se você não tiver equipe, não conseguir trabalhar em equipe, vai ser difícil você crescer. Mas o liderar é isso. Às vezes a pessoa não quer, não cresce porque não quer liderar, porque não consegue liderar, porque não gosta de gente. Você tem que gostar de gente, aprender a gostar de gente. Mas dá para você se desenvolver. É só você querer, sabe? Mas provavelmente, em alguns momentos, talvez você tenha que mudar alguns comportamentos, algumas formas de agir. Você não Desenvolver nasceu novas sabendo habilidades. dirigir. Você não nasceu sabendo andar. Você não nasceu sabendo dirigir. Agora, você aprende a dirigir, você não sabe nada. Você vai lá, você aprende, pega as técnicas e tudo. Daí a pouco você está passando marcha sem nem pensar. Você está fazendo as coisas de maneira automática. É assim, quando a gente se desenvolve, daí a pouco você faz de maneira inconsciente as coisas, quando você se desenvolve. Agora, é importante você agir, porque tem gente que fica só estudando, 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 então, também não adianta, porque com experiência a gente aprende, às vezes, mais do que estudando. Você precisa praticar aquilo que você estudou também, para poder aprender. É a Sem famosa barriga no balcão, né? Eu tenho que colocar a barriga no balcão. Tenho E que não aprender. pode ter muito medo de errar também, não. Porque o erro pode acontecer, e se acontecer, se você errar, não pode, como diz, não pode gastar mais a borracha do que o lápis. Você não pode permanecer naquele erro, continuar errando. Aprenda com ele. Nós que somos da área da qualidade, quantas não conformidades que você levou na sua vida há 10 anos atrás e que você nunca mais se esqueceu dela? Aprendeu e nunca mais se esqueceu. É ou não é? Então, eu sempre digo o seguinte, na maioria das vezes, gente, eu não sei se vai existir alguma vez, mas só para não generalizar, mas o aprendizado, ele vai passar pelo erro. E as pessoas, elas entram muito nessa questão de que quanto mais eu aprendo, mais eu preciso aprender, ótimo, a gente precisa aprender todos os dias. Mas se você não for para a prática, você vai entrar nesse vício aí de que você nunca é o suficiente, nunca é o bastante, você nunca vai entrar em campo, nunca vai praticar. E não tem como melhorar, não tem como crescer. Então, o aprendizado, ele passa pelo erro. A gente precisa ter a humildade de aceitar isso. Eu acho que o que está por trás de tudo isso, na maioria das vezes, é esse desejo muito grande, esse desejo mórbido, sabe, Sônia, por aprovação. Então, esse desejo por aprovação acaba sendo maior do que aquele objetivo que a pessoa tem. Então, ele passa por cima e ela fica ali travada, fica estagnada. A CEMAG disse aí que está com dificuldade com parceiros de trabalho. Gente, relacionamento, a arte de se relacionar, eu acho que é uma arte mesmo, sabe? Acho que para quem desenvolver isso, ainda mais nesse momento atual que a gente está passando, a gente ter esse impulso mesmo de contribuir, de ser relevante, de ajudar pessoas, acho que sempre vai ter espaço para pessoas assim crescerem, se destacarem, porque é isso que faz a diferença nesse momento que a gente está vivendo. Então, relacionar é uma dificuldade que ela colocou que está tendo aí de relacionar com parceiros de trabalho. Aí a gente é relacionamento, mais uma vez. E tem um outro lado, Sônia, que eu observo muito, sabe? As pessoas, assim, eu acho que todo mundo, se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente vai ver que para tudo aquilo que a gente quer, tem um lado nosso que não quer. Porque existe um conforto aqui onde eu estou. Olha, mas se eu sou promovido lá na empresa para aquela função, para aquele cargo mais alto, as exigências também vão ser maiores, né? Se eu cresço no meu negócio, eu também vou estar exposto de uma forma maior para mais pessoas, vão vir mais exigências sobre mim. Então, tem um lado ali sutil, sorrateiro, trabalhando para que a gente possa, para que a gente, na verdade, não venha a alcançar esse objetivo. Então, a gente tem que estar aqui acordado, presente, no agora, para que a gente possa conseguir olhar para isso
e fazer um trabalho de eliminar. Eu sempre falo isso, é um trabalho se eu não conseguir eliminar, pelo menos eu consigo minimizar esses conflitos que eu tenho comigo mesmo, para que eu possa caminhar rumo aos meus objetivos, para que eu possa de fato crescer. É muito interessante, é muito interessante o seguinte, que hoje em dia, pelo menos, existe uma tal carreira Y, que você pode crescer sem precisar de assumir cargo de liderança. Porque você Sim. pode crescer somente tecnicamente. Porque quando você é em alguma área técnica, às vezes é difícil, você não tem mesmo habilidade. E às vezes você vai se desenvolvendo, mas se desenvolvendo sem assumir equipes. Porque, na maioria das vezes, quando você assume uma equipe, eu vejo acontecer em algumas empresas o seguinte, que ela perde, às vezes, um excelente profissional e ganha um péssimo gestor, quando ela promove uma pessoa sem as Desenvolver. competências necessárias, sabe? Sem deixar que ela desenvolva esse lado de liderança dela primeiro e tudo. E às vezes acontece também. E tem outra coisa que eu vejo, já aconteceu comigo uma coisa bastante interessante, que foi o seguinte, uma vez eu fui assumir uma gerência numa empresa, e o rapaz que tinha assumido a gerência antes de mim, nós o trouxemos para voltar a ser vendedor. O que aconteceu? Ele era um excelente vendedor, né? Eu trabalhava numa empresa com equipamentos, né? Vendas de equipamentos, que eu sou engenheira, né? E Sim. engenheira mecânica, então eu trabalhava com bombas hidráulicas. E quando eu assumi a gerência, o que era gerente, ele anteriormente era vendedor, e ele ia voltar a ser vendedor. Sabe? Por quê? Porque ele não conseguiu os resultados que precisava como gerente. E era um ótimo vendedor. Aí acabou Aham. ele saindo da empresa. Não conseguiu, porque não deu certo. Então, eu já vi isso acontecer, né? Tem isso Só que ele também, né? saiu, mas ele foi, o dono da empresa foi muito hábil e fez o quê? Como viu que não ia dar certo, levou ele para ser sócio dele numa outra empresa. Aí Olha lá ele isso. ia ser o sócio, mas ia ser o vendedor. Sabe? Aham. Fazer a vender. Sim. Uma empresa mais podia simplesmente ser quase um representante. É verdade. E sabe o que Sabe? que eu vejo também nas minhas vivências, quando a gente vai fazer as consultorias e acaba que as pessoas, né, alguns colaboradores se aproximam mais e muita gente chega e conhecendo o trabalho que eu faço, fala, Andréia, eu não sei o que que eu faço, né, porque eu não sou reconhecido aqui. E aí eu levo a pessoa a fazer 3 reflexões, Sônia. Primeiro, você realmente é bom naquilo que você faz? É bom mesmo? E se você é bom, você sabe comunicar isso de forma íntegra? Você consegue mostrar que você é bom, que os resultados que você dá estão diretamente relacionados com os resultados que a empresa vem alcançando, os problemas que o seu processo, o seu setor enfrenta, de que forma que você atua para que isso seja minimizado, para que esses problemas eles sejam resolvidos. Então tem que ter essa comunicação, tem que ter uma estratégia de comunicação para que eu consiga mostrar isso. E terceiro, não adianta eu ter tudo isso se a empresa onde eu estou é uma empresa enxuta, que não tem essa estrutura, que não tem essa política, por exemplo, de promover pessoas justamente por causa dessa estrutura enxuta que ela tem. Então, eu tenho de olhar para fora, eu tenho de buscar, não adianta eu ficar ali anos martelando sobre isso, lamentando que as coisas não acontecem, e eu não tenho coragem de olhar para fora, para o mercado. O mercado também tem de me ver, eu preciso me mostrar para o mercado. Mas é Você concorda? interessante, mas é interessante uma coisa. Se você é muito bom numa determinada empresa, às vezes você é visto por um concorrente, às vezes você é visto Isso, por um fornecedor, sabe? exato. Então você tem chance. O negócio é ser bom, porque às vezes o seu patrão, sem querer, ele te leva para outro lugar, faz alguém te convidar, porque ele fala Uhum. bem de você, É sabe? verdade, Então eu é acho que você não verdade. tem que ter medo, não. E em grandes empresas e tudo, tem uma historinha que eu vi
o Henrique Meirelles conta que ele estava vindo de determinada forma, crescendo, que o chefe dele, vamos dizer assim, né, que era, eu não lembro o cargo, mas acho que a pessoa era o diretor aqui no Brasil, falou para ele assim, olha, você venha, mas eu estou do seu lado, mas não precisa me derrubar, não. Venha, porque na hora que você chegar, eu vou abrir caminho para você ir para frente. Sabe? Olha isso. E Uhum. dito e feito, quando ele chegou, ele foi ser o diretor da América Latina e depois foi o primeiro brasileiro a ser diretor de banco Uhum. nos, nos Estados Unidos, né? Que foi, acho que o Banco de Boston. Então, mas isso é o seguinte, você tem que ter cuidado, mas não tem que ter medo de, De de crescer. crescer e tudo mais. Uhum. João Paulo é um excelente consultor trabalha com a gente às vezes lá no Sebrae, mas ele é da área financeira e de outras áreas também. Lisboa, gostou aqui, né? Ele, meu amigo, gente, ele só tem um defeito, viu, André? É bonito que você nem imagina. Mas, Uai, que defeitão, brincadeira. né? Defeitão. Brincadeira, né? E a Altimira escreveu que ninguém cresce sem errar, que acertar o erro é o primeiro degrau para ser grande, né? Exatamente, Depois, concordo plenamente. estou vendo aqui alguém falar de relacionamento, que prática é o melhor aprendizado, mudar alguns comportamentos, pontos importantes. Gostou da analogia de poder dirigir. A Consuelo falou que eu sou, como é que eu pulei aqui o comentário dela, diz que eu sou, oh meu Deus, tô vendo aqui, é tanto comentário, tanta coisa legal, que, gente, que Sim, legal o pessoal interagindo, muito obrigada, muito bom, pleno bom demais, sábado, a né? turma aqui com a gente, olha que Os legal. coraçõezinhos subindo aí, gente. Aperta os coraçõezinhos que mais pessoas podem pegar ainda. Ô, Sônia, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, desde que a gente começou falando, né? O que que é importante, então, para o crescimento profissional, já que a gente já falou de alguns comportamentos que inibem esse crescimento. Primeira coisa, a pessoa ter esse objetivo, ela não terceirizar o objetivo é dela, a É carreira é dela. dela, então eu não É. coloco isso nas mãos de ninguém. Fazer a perguntinha da estratégia, que é o como eu vou alcançar esse meu objetivo. Olha os coraçõezinhos, gente, tô adorando. Legal, Então, obrigada. como esse marketing pessoal aí, a gente inspirar em pessoas, cercar-se de pessoas que vão nos ajudar a crescer. Eu sempre fiz isso, sempre fui abençoada de ter pessoas como você, Sônia, que me inspiram a crescer, que estão ali junto, que tá ali, olha, impulsionando. E essa coisa, por último, que você falou, o importante é você ser bom, porque o mercado, as pessoas vão te ver. Então, crie uma rede de relacionamento interessante. Faça curso, participe de treinamentos, sabe? Eu participava muito da banca examinadora do Prêmio Mineiro da Qualidade, que era um Uhum. trabalho que você não ganhava dinheiro, mas o que você ganhava de conhecimento, de experiência, de conhecer gente legal, bacana. Então, Aí, isso ajuda muito a gente a crescer. As pessoas indicam, as pessoas recomendam a gente. Então, esse networking, esse relacionamento, mais uma vez, essa rede de relacionamento é muito importante. Então, anote isso aí. Tem um objetivo, não terceirize ele. Crie ali sua estratégia, faça a pergunta do como. Pense na sua imagem, no seu marketing pessoal e essa rede de relacionamento que é super importante. você Eu, está graças a falando. Deus, mais uma vez, super abençoada de ter pessoas como Sônia Jordão aí, caminhando junto comigo. Aí você fala, a Consuelo Bertoni falou assim: Sônia é idealista, exemplo de cidadã. Mas você vê, eu conheço a Consuelo há pouquíssimo tempo, dessa história de relacionamento, de network, por quê? Ela faz parte daquela chapa que eu te falei lá da Sociedade Mineira de Engenheiros, né? Nós Sim, fazemos parte da SME Novos Tempos, e fiquei conhecendo ela lá, né? Então, é uma pessoa que eu adorei conhecer, e lá eu conheci várias uhum, pessoas muito legais, então melhora o meu network. E para quê? Para a gente aprender, porque aprendemos todos os dias, né? Nós só sim. paramos de aprender, na minha opinião. Eu só vou parar de aprender quando morrer, sabe? Porque enquanto eu estiver Eu também viva, te espero.
André, teve uma pessoa que entrou aqui e disse que entrou por acaso e que está gostando demais. Olha que Semag. bênção. É, Semag. falou assim, Maravilhoso. que entrou, eu entrei por acaso na live e está gostando E muito ficou. do que entrou. Olha, Legal, né? que bom. Pois é. Que Gente, bom. como daqui a pouco o Instagram é danado para ter um tempo, daqui a pouco o tempo já vai, Para derrubar a e gente, né? é provável que a André esteja gravando, mas pode também já aconteceu de não conseguir gravar, deixa. A Liane disse também que só para de aprender, só vai parar de aprender quando morrer. Mas eu Olha, queria deixar para vocês o seguinte: o meu canal do YouTube, eu tenho um canal, Sônia Jordão, né? youtube.com.br Sônia Jordão, que eu tenho lá vários vídeos. Eu fiz é verdade. uma playlist para crescimento profissional. Então, são Olha, vídeos que eu coloco lá para crescimento profissional. Então, principalmente, porque eu sou especialista em liderança, eu sou apaixonada por liderança, né? Então, principalmente se você quer melhorar a sua liderança, se você quer aprender a liderar, se você quer, sabe, não deixa de entrar lá, não. E aproveita, inscreva-se no canal, porque agora eu estou fazendo lives ao vivo no canal. Então, quando tiver, você vai ficar sabendo o que é está verdade. acontecendo, né? Vai ser notificado, né? Siga-nos, a minha, a André, nas nossas redes, que sempre vai ter vídeos com dica, vai ter frases, vai ter por quê? Nós queremos ajudar os profissionais a crescerem, a melhorar. Altimiro disse que É acha que quando verdade. morrer terei muito a aprender ainda do outro lado. Ai, ai. Continuar aprendendo até depois, né? Agora, olha só, Consuelo, a reunião online, ela sentiu bom senso, desempenho como líder. Né? Hoje tem gente que fala, porque não está tá ao vivo. Mesmo online, nós temos oportunidade de nos mostrar, de mostrar a nossa competência em qualquer momento. É Né? verdade, é verdade. Né? Sim. E no meu site tem 4 livros gratuitos. 4 Olha que livros para você. interessante, gente. Corre lá para baixar. Esse livro, inclusive, já tá esgotado, está lá. Tem um outro que é um e-book que só tem lá, e tudo, né? Então, Aproveitar entra para lá, ler bastante, né, Sônia? soniajordão.com.br, tá? Aproveita, gente, para ler. A leitura é indispensável, sabe? Para a gente que quer crescer profissionalmente. Eu Com sempre falo, certeza. não dá para ficar sem esse. A leitura tem que ser um hábito. A gente É, cresce demais com a leitura, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Agora, a gente está com. A gente tem uns 5 minutinhos aí para finalizar, Sônia. Eu só queria dizer para o pessoal o seguinte: a postura diante do trabalho faz toda a diferença. Então, se você tem um trabalho hoje que o seu trabalho não é aquele que você gostaria, que você ama, mude a sua postura em relação a ele e pense no fruto que o seu trabalho te dá. Porque aí sim, você sempre vai encontrar prazer nesse fruto. E quando você encontra uma maneira de gostar daquilo que você faz, você sempre vai procurar uma forma melhor de fazer, de aprender mais, de inovar aquilo que você faz. E aí você cresce, gente, não tem como. Você cresce em todos os aspectos. Eu acho que é muito alinhado essa questão, né, Sônia? Vida pessoal com vida profissional. Aquilo que a gente faz está muito ligado com a nossa autoestima. Então, vamos procurar uma forma da gente gostar daquilo que a gente faz e hoje, mais do que nunca, olhar para as pessoas, se eu trabalho numa empresa, se eu sou empregado, se eu tenho o meu negócio, olhar para as pessoas no sentido de ajudá-las a encontrar a melhor solução para os problemas dessas pessoas. Então, eu tenho que ser esse tipo de profissional, com essa mentalidade. Sônia, suas considerações aí para gente, para quem ficou com a gente até agora? Eu queria deixar para o pessoal, primeiro, agradecer todo mundo por ter vindo aqui, né? Inclusive, vi aí o Sim, Bruno sim, Bettini, Mário Lúcio, um monte de gente amigo, né? maravilhosa Agora, pessoa. eu queria deixar para as pessoas o seguinte: não importa o que você faça, seja o melhor naquilo que você faz. Não interessa. E a melhoria contínua é o grande desafio de todo ser humano, mas procure melhorar continuamente. Outra coisa, o João Paulo me lembrou aqui, né, uma coisa que eu já ia falar, você tem que ter uma missão de vida, você tem que ter propósito, você tem que saber qual que é a razão, por que você está ali.
Sabe, porque nós nos motivamos por 4 coisas. Nos motivamos para aprender, para deixar um legado, nos motivamos por amor, nos motivamos também, como é que é? Para aprender, deixar, até esqueci, e para aprender, né? Então, para viver, você trabalha para viver. Então, você precisa saber que você precisa daquilo, então vá trabalhar, mas trabalhe com vontade, sabe? E aprenda a gostar daquilo que você faça. Tem que Exatamente. ter missão, tem que ter propósito de vida. E se você não gosta do que você faz, aprenda a gostar. Ou então dá um jeito de mudar. Porque senão não dá. Tem que, sabe, é bom você, amor é fundamental. Tem que fazer tudo com amor. Faça o máximo amor na vida, amor por tudo, sabe? Amor pelas pessoas, amor pelo trabalho, né? É fundamental, certo? Fazer com amor o trabalho Sim, é melhor. Gente, nós vamos fazer outras, né? com Então, certeza. estejam nas nossas redes sociais e apareçam. Muito obrigada a todo mundo por, por ter. E muito obrigado pelos coraçõezinhos, né? Muito obrigada, Aqui, gente. muito legal. Tanta Sônia, gente deixa aqui. eu te agradecer, querida. Você é sempre maravilhosa, prontamente aí se disponibilizou a estar aqui com a gente para poder participar e contribuir aí com as suas dicas, com a sua vivência, com a sua bagagem, que é, assim, espetacular. Você sabe que eu te admiro bastante e agora eu estou aqui falando em público o quanto eu te admiro, o quanto você foi fundamental aí na minha trajetória profissional. E eu sempre falo para as pessoas, cerquem-se de pessoas que te inspiram. Eu estou cercada, a Sônia sem bajulação, sem puxa-saco, isso não tem nada a ver comigo, mas é porque, de fato, e ela sabe disso, que ela apareceu ali na hora, eu falo que a gente se prepara e aí a oportunidade vem. Então, eu estava preparada para aquilo que eu queria e surgiu a Sônia na minha vida e a gente está aí com essa parceria já para 10 anos ou mais, né, Sônia? 10 Então, anos de muito obrigada, sociedade. querida. Mas eu tenho a bênção, uma das bênçãos da minha vida é as 2 sócias que eu tenho, a Andréia e a Vilma, que são 2 pessoas muito joias que, antes de tudo, são minhas amigas e são porque são maravilhosas pessoas e profissionais, né? A, Ótimo, a, ótimo. a Vilma está até dizendo, está até aí, ó, Sônia também foi muito importante na minha vida pessoal e profissional, obrigada. Obrigada, Vilma, obrigada, Andréia, por existirem na minha vida. Obrigada, Andréia, por me convidar para a gente estar junto aqui. Vamos fazer uma live lá no canal do YouTube, nós 3, para falar um Vamos pouquinho sim. de gestão para resultados, falar de resultados para as empresas, um monte de coisa. Ai, gente, tem tanto assunto, tanta coisa, né? Gente, Muita coisa. O tempo tem passa mais. voando, né, Sônia? O tempo Pois é. correu aqui. E eu até tinha anotado mais algumas coisas, mas na próxima live a gente aborda isso. Quem ficou até o final, conforme eu prometi, vai lá, me chama no direct. Se quiser as 2 sessões de mentoria para crescimento de carreira, é só me chamar lá, tá, gente? Para projeção de carreira. Um beijo para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Beijo, beijo, Sônia. Beijo, Tchau, fica com tchau. Deus. Obrigada, sucesso. Pode botar para gravar aí, ó. Acho que Pode é no deixar. final. Eu vou Acho que é encerrar no aqui, final. aí Vamos vai ver se dessa aparecer vez para vai dar gravar. certo. Vamos ver se vai dar Vamos, certo. vamos, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom fim de semana, bom domingo.